Bom, então a pergunta agora é: se cai um objeto, né? Se a gente tem uma mistura, a gente viu que a mistura de uma panela, ou seja, ela não recebeu o objeto em si, senão a panela, como ela tem a capacidade de absorver ou liberar sabores, a gente vai trabalhar se a panela é do mesmo dia ou se a panela não é do mesmo dia, como vamos trabalhar a situação, né? Agora, a pergunta é quando a gente tem uma situação em que os sabores são misturados, né? Então, se eu tenho uma situação de que a mistura está na proporção de até 1,60, independente se é o produto que vai cair, né? Ou como aqui está na foto que eu estou usando uma colher que ela foi usada em leite, né? E a gente está usando uma panela baçari. Então, se a proporção é até 1,60 avos, isso não tem nenhum problema. Se a proporção é maior do que 1,60 avos, aí começamos os problemas. Ok? Temos que ter em mente o seguinte, que todo o conteúdo que a gente coloca dentro de uma panela quente, ele transfere sabor, libera sabor e absorve sabor. Independente se a gente está colocando um pedaço de carne, uma batata, uma cebola, um pimentão, um arroz, né? Ou até mesmo uma colher, um garfo, uma faca, tudo vai liberar sabor e vai absorver sabor. Isso é regra. Okay? Então, antes de a gente colocar qualquer coisa numa panela no fogo, a gente tem que saber o que é que a gente está colocando e o que é que está válido a ser colocado aí. Ok? Quando falamos de carne, quando colocamos um pedaço, tem uma panela halavi, né? Está chovendo bastante. Se a gente tem uma panela que é halavi, está cozinhando aí um produto halavi, e a gente coloca aí um pedaço de carne, claro, a gente não está colocando com intenção, mas caiu aí um pedaço de carne. Se esse pedaço de carne ele é na proporção de até 1,60 avos, não passa nada nem com a panela e nem com o alimento. Ok? Mas se o produto que cai ele tem mais do que 1,60 avos, aí a gente já começa a ter problema. Porque ele vai transferir sabor para o conteúdo, ok? Então, a carne vai transferir sabor para o leite, para o cozinhado que está aí de leite. Então, esse cozinhado já tem sabor proibido. E a panela, em si, ela vai absorver ambos os sabores, tanto do leite como da carne. Então, ela vai absorver já o sabor misturado. Ok? Então, quando se mistura, seja intencional ou não intencionalmente, mais do que 1,60 avos, né? Então, o produto, como a panela, se anula. Ou seja, se anula não, desculpa, se proíbe. Ok? Agora, há situações que essa mistura ela fica num limbo. Eu não sei o que é que está acontecendo aqui. Né? A gente pega uma colher, né? E essa colher, ela tem coloca uma colher equivocada numa panela. Né? Tava cozinhando aí, agora não importa se essa colher ela tem, se ela está melada, né? Digamos aqui, o exemplo é que a gente tem uma panela de carne, está cozinhando produto de carne, e eu peguei a colher que eu usei para mexer um leite. Independente se essa colher está suja ou não, mas ela foi usada no mesmo dia, ok? Para melhorar o exemplo. Independente se ela está limpa ou não, ao mexer essa colher com a panela, na panela, essa colher ela vai absorver o conteúdo da panela e a panela vai absorver o sabor que está na colher. Agora, a pergunta é
o que é que acontece com a colher? O que é que acontece com o alimento cozinhado? E o que é que acontece com a panela? Né? Se a colher ela é suficiente para contaminar a panela ou se ela só é suficiente para contaminar a ela mesma, ok? Eu acho que eu não coloquei aqui o que é. Ah, ok. Isso é o que eu estava explicando agora, que o que a gente coloca, ele transfere sabores, né? Eita, ficou a mesma coisa aqui. Ó, então, eu já tenho aqui uma panela, um exemplo, e essa panela está dividida em 60 partes. Okay? O nefar, ou seja, o volume dessa panela, está dividido em 60 partes. Eu pego uma colher, né, e coloco, por equivocação, mexo essa panela com essa colher. Né? A área dessa colher, ela corresponde até, no máximo, 1,60 avos. Né? Então, o que é que acontece? Essa colher, ela sim vai transferir sabor para a panela. Como ela também vai receber da panela sabor. Ok? Agora, o que é que acontece? Tudo que entra da colher na panela, ou seja, tudo que está, independente se tem contato com o líquido ou não, a partir do momento que está quente, tudo que entra, você vê que aqui nesse exemplo tem só um pedacinho do cabo fora, né? Então, do cabo na linha da margem da panela até o que entrou completamente, tudo isso na colher vai estar proibido. Por quê? Porque o volume de produto sempre, o volume de alimento, quase sempre, né, na verdade, vai ser maior do que o da colher. Né? Só que a gente considera não somente o produto, mas sim o volume das paredes da panela. Por quê? Porque dentro da panela tem toda a umidade do cozimento. E a umidade do cozimento, ela também está proibida. Traz o Shulchan Aruch um exemplo de que a pessoa pega uma panela bassari e cozinha e sobre ela coloca uma panela halavi. O que é que acontece? É que a umidade, né, o vapor do cozimento de baixo, ele sobe e se condensa na panela em cima. Então, essa condensação também está proibida. O Shulchan Aruch proíbe essa condensação. Muito embora que ela não seja o produto em si. Muito embora que, inclusive, o sabor seja discutível se tem um sabor ou não. Mas o Shulchan Aruch ele proíbe diretamente essa condensação, esse vapor, ele é proibido. Então, da mesma forma, a colher, quando ela é colocada dentro da panela, a parte que não tem contato com o produto, mas está dentro da panela, também se passa a ser proibido, porque recebe a condensação de toda a umidade da panela. Né? Então, nesse exemplo aqui, embora a colher é pequena, ela não é suficiente para proibir todo o conteúdo da panela, mas o conteúdo da panela é suficiente para proibir a colher. Ok? Então, num caso assim, a panela ela não se anula, o alimento não se anula, né? Mas a colher ela passa a ser anulada, certo? Tanto se a colher ela é desde do mesmo dia, como que se a colher também não seja do mesmo dia, independente da situação da colher, ok? Então, vamos ver um exemplo. A gente tem um caso de uma colher que ela entra numa panela. Vamos usar sempre a situação que a panela é halavi e a colher é bassari. Uma colher bassari que ela entra numa panela halavi, né? E o conteúdo da panela, ele tem mais do que 60 avos, do que 1,60 avos da colher. Ou seja, a colher ela não alcança ter 1,60 avos do produto. Se a colher ela é
A pergunta agora é, se a colher ela é do mesmo dia que foi usada, se ela não é do mesmo dia, ok? E qual é o din? Qual é o din? Qual é o juízo para a colher, para o alimento e para a panela? Né? Vou refazer a pergunta. Você tem... Eu estou perguntando a vocês, né? Já para a gente ver como a gente está entendendo. Você tem uma panela, colocou-se uma colher pequena aí, né? E essa colher pequena, ela, digamos que ela foi utilizada no mesmo dia para cozinhar algo de leite. E se colocou nessa panela de carne. O que é que acontece com a colher? O que é que acontece com a panela? E o que é que acontece com o alimento? E aí, gente, o que é que vocês acham aí? É porque às vezes eu não sei se eu estou me expressando bem, entendeu? Eu fico na dúvida se vocês estão realmente entendendo. O pensamento vai, eu não sei se a expressão tá legal. No caso, a colher já foi lavada, foi, Caleb? Ela foi usada, mas já foi lavada. Digamos que já foi lavada. Mas foi usada no mesmo dia. Mesmo dia. Eu acredito que não haja problema, não. Cheguei agora, tô só... Cheguei agora, tô sabendo de nada. Tô sabendo de nada. Ok, veja só. A gente E falou tem o aquela seguinte. questão de lavar com água quente ou não lavar com água quente, né? Mas você faltou aí o que a gente falou anteriormente que você não estava. Veja só. A E gente teria que falou, passar 24 horas, né? justamente, a gente falou o seguinte. A Torá, ela proíbe não somente o produto, mas ela também proíbe o sabor do produto. Ok? Então, se eu não coloco carne numa panela, mas eu pego a carne e resfrego na panela, o que ficou pegado nessa panela, embora não seja carne, está proibido igualmente como a carne. Ok? Igualmente, se eu pego um queijo e resfrego esse queijo na parede da panela, ou numa colher, ou numa faca, ou no que seja, embora não seja o queijo propriamente dito, seja a gordura dele que está impregnada, essa gordura ela tem o mesmo valor do queijo. E cozinhar essa gordura com a gordura de uma carne, que não seja a mesma carne, ou seja, só os sabores, né? Está proibido segundo a Torá. Ok? Então, os sábios questionaram. Se eu tenho uma panela e essa panela não tem um produto, eu estou usando o termo panela, mas pode ser qualquer utensílio. Okay? Eu tenho um utensílio e esse utensílio não contém o produto, mas contém o sabor. Esse sabor a Torá nos proíbe. Quando é que esse sabor está anulado? Quando, é o que você disse, quando se lava. Né? Se eu pego uma panela ou uma colher ou o que seja, lavo, lavou, está novo. Certo? Não tem mais sabor. Mas os sábios disseram, não é suficientemente com isso. Né? Tem gente que lava bem, tem gente que lava mal. Na época dos sábios, não havia sabão, né? Não havia IP para lavar com 2 gotinhas 300 quilos de panela. Né? Não existia isso. Na época, o que é que se fazia? Areava as panelas. Quando a pessoa queria limpar muito bem a panela, se areava. Coloca terra na terra granulada e raspava. É o processo de raspar as panelas. Né? Hoje a gente usa o termo, mas não usa areia, né? Usa o bombril. Então era a forma de se limpar uma panela, tirar todo o sujo da panela. Certo? Hoje a gente tem produtos de limpeza melhores, a gente tem panelas melhores. Contudo, a gente não tem força para anular um decreto dos sábios, né? Uma gezerá dos sábios, principalmente quando a gente, por mais que diga isso, as pessoas não vão aceitar. Né? Se chega para as mulheres, estão lá cozinhando, dizendo, olha, só basta lavar a panela e colocar o frango dentro que já está bem. Nenhuma mulher vai aceitar,
elas vão baixar o cacete em você, vai chamar de herege e vai te levar para o pedido. Né? Que elas não vão aceitar isso. Então, o que disseram os sábios? Olha, o sabor de uma panela, ele só está anulado passando-se 24 horas. Depois que utilizou, se passa 24 horas, o sabor já é considerado anulado. Contudo, os sábios disseram, não se pode utilizar. Ou seja, segundo a Torá, o sabor já não existe. Mas segundo os sábios, eles disseram, não, de passado 24 horas, o tecido que for utilizado para carne tem que passar pelo processo de cacherização, seja do tipo que seja, né? Seja lavando, seja agalá, né? Água quente, o que seja, para poder ser utilizado com um sabor diferente do que ele tinha antes. Se era de leite, agora para você de carne, tem que passar 24 horas sem cacherizado. Ok? Então, se a gente tem uma panela, e a panela ela tem um alimento halavi, e eu tenho uma colher que é bassari. Essa colher, ela foi usada no mesmo dia. Né? Se ela é usada no mesmo dia, a gente entende que o sabor dessa colher é mideoraita. Ok? O sabor mideoraita vai estar em contato com outro sabor mideoraita, que é o conteúdo da panela. A pergunta é, sendo essa colher do mesmo dia, a gente chama beniomo, e ela tem sua proporção menor do que 1,60 avos do conteúdo da panela, o que é que acontece com a colher, o que é que acontece com o produto e o que é que acontece com a panela? Agora diga aí. O que passa, pessoal? Caleb, se ele não tem uns 60 avos, então, no caso, o produto ele já não fica cachê, né? Como é? Se ele não tem 1,60 avos, o produto não fica... Ele já não... Já fica impróprio para o consumo, né? Uhum. Ele não fica impróprio. O produto... Isso, o produto fica impróprio para o consumo? Não, ao revés, vai ficar bem. Olha, vamos lembrar. A regra é o seguinte, eu tenho... Vou escrever aqui. Uhum. Para ficar mais fácil aqui, a gente vai... rapaz. Ok. O problema é isso. Estamos aqui. Vamos fazer o seguinte, né? Eu tenho o quê? A colher, né, é do dia. Uhum. Ok? Essa é a primeira condição. A colher é do dia. Segunda condição. A colher, ela não tem mais que 1/60. Ah, sim, Ok? sim. Entendi. Ok? E a terceira condição é que nem precisa, ou seja, a gente sabe quem está trabalhando que um é halavi e o outro é bassari, né? Uhum. Deixar esse aqui grande, eu acho que vocês veem bem assim? Sim, sim. Ok. Então, olha, a gente tem que a colher, ela é do dia, certo? E ela não tem mais de que 1,60. Né? A gente pensa o seguinte, quando a gente fala de que a colher é do dia, a gente está falando que a colher tem um sabor mideoraita. Ok? Uhum. Então a gente coloca aqui que é o sabor mideoraita. Ok? Agora vamos botar aqui uma outra situação e começar do zero.
Oxe, por que não começou do zero? Oxe. Interessante, né? É para começar do zero esse negócio. Bom, eu uso ponto, mas vai. Então a gente tem aqui a colher não é do dia. Então que ela tem o quê? Um sabor midera banana. Ok? E temos que a colher não tem mais que 1/60. Ok? Tem duas situações aqui. Primeira situação a gente tem que é... Primeira situação, a colher é do dia, né? E ela é sabor midorá. A colher não é do dia, então o sabor é midorá banana. Ok? Quando a colher não é do dia, a gente nem pensa muito. Uma vez que o sabor não é minatorá, né? Então, já é midorá banana, então é mais fácil de analisar. De imediato, a gente já diz que o produto e a panela estão liberados. Certo? Na segunda situação, o produto e a panela estão liberados. Estão kasher. A única questão será a colher. Certo? A colher, ela sempre será problemática. Desde quando? Desde que a quantidade que entra da colher no produto, né, seja relativamente, ou seja, na proporção de 1,60. Se entrou da colher no produto somente a pontinha da colher, né, então não invalida a colher. Ok? Mas nesse caso aqui, que ela entra, e o que a gente está trabalhando, é que ela entra a maior parte da colher. Certo? Então, a gente considera que a colher ela passa a ser proibida. Ok? Mas se fosse somente um pedacinho da colher, não seria proibido. Por quê? Porque entra na regra de 1,60. Ok? Bom, no caso de que a colher ela é mideoraita, ou seja, o sabor da colher é mideoraita, a gente vai ter que levar em consideração o tamanho da colher. Se a colher ela não tem mais do que 1,60 em referência à panela, beleza, não passa nada. Ou seja, a panela e o conteúdo estão permitidos, mas a colher está proibida. Contudo, se eu tenho um exemplo assim, olha aí na minha imagem, na minha cara. Se eu tenho um produto, um exemplo assim, que a colher ela é muito grande e ela tem mais de 1,60 do conteúdo, né? Então aí a gente já tem uma outra situação. Como que eu não tenho essa foto aqui para mostrar para você? Mas a gente já tem uma outra situação. Qual é a situação? É que a colher, ela tem mais. Então, eu vou mudar aqui. Ela tem mais de 1,60. Certo? Então, a colher, ela tem mais de 1,60. Se a colher, ela tem mais de 1,60, então, se ela for com sabor miderabanan, ok? Se ela for do dia anterior e ela tiver mais de 1,60, né? O alimento e a panela estão liberados, mas a colher não. Né? Para todos os casos, praticamente o alimento e a colher e a panela ficam liberados. Só quando a colher ela tem sabor mideoraita,
Quando a colher é do dia, foi usada no dia, está suja do dia, ela é do dia. E ela tem mais do que 1,60 avos em relação a todo o conteúdo da panela. Aí, nesse caso, não somente a colher vai estar proibida, também a panela e também o alimento. Mas isso somente quando o sabor dela é midoraita, ou seja, quando a colher é do dia, quando a colher é ben yomu. Ok? Então, exemplo, eu peguei uma super colherona, né? Não vamos usar uma colher, esqueça a colher. Vou dar um exemplo. Eu estava cozinhando uma sopa numa panela pequenininha, né? Uma panela pequenininha cozinhar uma sopa. E que passou, eu fui, não tinha a concha a sopa é baçari. E eu não tinha a concha para servir a sopa. Foi o que eu fiz. Peguei uma caneca, halavi, imergi para tirar a sopa. Ok? A caneca, ela é halavi, a panela, ela é baçari, e o conteúdo é baçari, claro, óbvio. E a caneca foi usada no mesmo dia, ou seja, no mesmo dia eu usei, né, algo quente, um leite quente eu tomei nessa caneca. Estou desconsiderando o material, ok? Digamos que o material seja metal. Porque se fosse de barro, independente se foi no mesmo dia ou não, ele não se libera o sabor. Mas, digamos que se fosse de vidro, não importaria. Porque se fosse de vidro, uma vez lavado, independente se ele é halavi ou baçari, eu posso colocar numa panela que seja, porque o vidro ele não absorve nunca o sabor. Né? É aquela coisa que eu falei, os extremos, que é o vidro e o barro. O vidro nunca absorve e o barro nunca se libera, nunca se livra do sabor. Ele sempre vai estar contaminado e o livro sempre vai estar limpo, desde que se lave. Né? Então eu peguei essa caneca e botei nessa panela pequena e me servi. Né? Então a caneca ela tem mais do que 1,60 avos da panela. Então nesse caso a caneca ela sendo ben yomo, ou seja, ela sendo do dia, foi utilizada nesse dia com leite quente. Não, a caneca está proibida. O alimento está proibido, porque o alimento vai receber o sabor da caneca e vai dar à caneca o sabor que ele tem. Então a caneca se proíbe, o alimento se proíbe. O que é que, uma vez o alimento se proibindo, a panela automaticamente se proíbe. Porque a panela está em contato com o quê? Com o alimento proibido. E a gente viu que o alimento proibido, independente se é carne, leite, ou se é cozinhado por um não-judeu, ou se é porque cozinhou nevelá, ou se é porque cozinhou taref, né? Independente, um produto cozinhado numa panela e o produto é proibido, a panela também se proíbe. Então, toda vez que o produto se proíbe, a panela automaticamente fica proibida. Entendeu? Então, tudo vai depender do nefar, ou seja, do volume daquilo que eu coloco dentro da panela. Ok? Um outro exemplo. O que é que acontece com a tampa da panela? Será que eu posso usar uma tampa halavi em uma panela baçari? Embora que não vai estar em contato físico com o conteúdo? Né? O que é que vocês dizem aí? Não por causa do vapor, né? Opa, aí foi a resposta completa. Não por causa do vapor. O que acontece com o vapor? O vapor quente sobe até a tampa, se condensa e de aí cai da tampa na panela. Né? Então aí está proibido. E o que acontece se a tampa for de vidro? Se tiver lavada, tranquilo. Se tiver lavada, não tem nenhum problema. Aí a pessoa pode dizer, mas espera aí, a tampa é de vidro, né? Mas o parafuso, né, que leva, né, a manga, né, como é que se diz? A manilha da... Como é que se diz isso? Não sei como é que se chama. Chama de pegador mesmo. Pegador Pegador, Yara. O pegador da... Tem um nome para isso, rapaz.
A manivela, não importa. Onde você sustenta Manopla a não. tampa, Manopla não, né? Manopla. a alça, pronto, a alça é um A Alça, alça. alça, alça. Manopla é de carro, Juvino. Não complique, Jovino. Então você tem a alça da panela, mas ela é parafusada. O parafuso transpassa o vidro, né? Então esse parafuso é de metal. E aí, né, que fica a situação? Se for de metal, aí não pode, né? Porque aí o metal absorveu. Tanto Mas aí, que no caso, ele está muito abaixo de 1,60 avos, né? Opa, aí. só que tem a questão de que aquilo dali sempre guarda gordura, né? Não, que ele é E mesmo sujo que é outra você coisa. vá, Que ele Uhum. é sujo é outra coisa. A pergunta é, olha, a gente tem que lembrar que cacheroto e higiene não são a mesma coisa, ok? Ou seja, quando vocês vierem aqui em Israel, que forem comer uma pizzaria, vocês vão ver que a mesma mão que amassa a massa, coça o ovo e passa o troco. e a cabeça. Desculpem a expressão, mas é uma realidade. Então, muita gente chega aqui e se espanta. Ai, não, porque como é que pode ser caché se a pessoa está passando troco na mesma mão que está cozinhando a massa? Porque cachuruto não é higiene. Já foi. Hoje, não. Entendeu? Hoje, e tem rabinos que são contra, tem rabinos que dizem não, tem que seguir a opinião, porque tem as opiniões que dizem que era por saúde, e aí que seguir essas opiniões. Então, uma pessoa que toca no dinheiro, ela não deveria tocar no alimento. Se isso tem um problema de saúde em potencial, para opiniões como a de Rambam, né, é não caché. O problema está porque não entra dentro do leque de Olha, então proibições. segue aquela mesma lógica da quantidade de alimento, né, que você falara outra vez. Porque, salvo engano, você deu um exemplo de uma gota de sangue no leite, um negócio assim, na quantidade do leite. Acho que seria a mesma lógica, é o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio, né? A gente tem que lembrar o seguinte: quando se fala proibido ou permitido, a gente tem sempre que se lembrar o que está proibido ou permitido, quando está proibido ou permitido e como está proibido ou permitido. Né? Tem gente que gosta de dizer, porque no judaísmo tudo está proibido. Não, é mentira. Tudo está permitido. A pergunta é como e quando. Essa foi a sua primeira regra, o primeiro contato. Isso. Falei, né? Então depende como e quando. Então quando se diz, eu coloquei uma tampa de vidro em cima, vai estar permitido ou proibido? Depende. A tampa está lavada? Não está. Então está proibido. A tampa está lavada? Está. Então está permitido. Mas tem um parafuso, né? Ok. Esse parafuso, ele é um parafuso ou é um parafuso? Né? E se ele é grande o suficiente de colocar em dúvida se vai estar em 1,60 avos de proporção ao volume da panela, né? Porque a pessoa tem uma panela, mas não tinha como parafusar a tampa, aí botou uma porca de caminhão, né? Tá aí, já quero ver sair essa alça dessa tampa agora. Né? Foi na cavalice, né? Então aí você tem um problema, porque a tampa, ou seja, só o parafuso, né, pesa mais do que a panela com o conteúdo em si. Né? Então ele já tem já tem um volume muito alto, muito grande. E não vai ser suficiente para liberar o alimento. Ok? Então, se ele for pequeno, né? Se ele for pequeno, e se colocou essa tampa e ele é pequeno, se a tampa for do mesmo dia, né? Esse parafusinho aí, ele passa por proibição de Mideoraita. Entendeu?
o conteúdo está liberado, mas o parafuso em si está proibido. E é uma proibição mideoraita, quer dizer, então eu vou poder usar? É mideoraita. Ah, mas você anulou. Não, peraí. Você anulou, o que foi anulado foi o conteúdo, porque é muito maior. Mas ele, em relação ao conteúdo, ele é muito menor. Então, ele se impregnou. Então, ele em si tem sabor proibido. Então, esse parafuso tem que cauterizar. Entendeu? Muito embora que em qualquer panela que se use, ele será algo menor, vai ser algo irrelevante, mas ele em si é uma proibição da Torá. E que agora eu vou estar usando uma proibição da Torá, bediavad em tudo, ou seja, não pode ser assim. Então, se aconteceu, vou ter que pegar essa panela, lavar bem a panela, esperar 24 horas, a tampa, esperar 24 horas, e por causa desse parafusinho aí, cauterizar esse parafuso, ok? Para poder liberar. Viu como detalhes assim, detalhes de uma vida, né? Mas detalhes de uma cozinha, meu amigo. Perguntas, temos aí 1 minuto. Gente, vocês não cozinham nada assim para ter uma dúvida, por Deus do céu. Em geral, se separa tanto, né? Porque você já usa um utensílio só para carne, talher só para carne, etc. E os outros só para laticínio, que aí não, é mais quanto a mistura mesmo do alimento, né? Uhum, justamente. Agora eu vou trazer um Fica exemplo. mais simples, né? Você separar, pega o talher de uma cor e o outro de outra, pronto. Acabou. Bota o vermelho para carne e o azul para laticínio. Não Acabou. sendo daltônico, tá tudo bem. É. Nem tendo uma empregada que bagunce tudo, né? É. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa tem uma panela aberta, né? Está cozinhando carne. Tem uma prateleira em cima do fogão e tem um saco de leite. A pessoa sabe que colocou esse saco de leite cheio aí.